Capítulo 8. A cura na redenção. Já consideramos a cura que há no nome de Jesus para o mundo. Já consideramos a cura para os crentes cuja mente é carnal, por meio da oração feita pelos presbíteros. Examinemos agora a cura para o homem que goza da plenitude de seus privilégios em Cristo. Isaías 53 é uma antevisão do ministério público de Jesus e de seu sacrifício substitutivo. Essa era antes uma profecia velada, mas agora é revelada por meio da revelação paulina como pertencendo a nós. A satisfação que há no amor. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, 3. Ele era uma raiz de um solo seco, contudo era precioso para o Pai, embora fosse condenado pelo mundo. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 52:14 diz: Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Na versão da Bíblia de referências cruzadas se lê: os homens ficaram assombrados com relação a ele, pois sua aparência estava tão deformada como se não fosse mais a de um homem, e a sua figura não parecia como a de um ser humano. Ou assim muitos ficarão pasmados sobre ele. Seu aspecto estava tão desfigurado, não como um homem, e sua forma não como filhos dos homens. Sua aparência não era mais de um homem, e a sua figura não mais se parecia com a de um homem. Ele se tornou pecado com o nosso pecado. Ele estava sob o domínio de Satanás. Essa é a descrição do Espírito de Jesus, não de seu corpo. Ele foi feito doente com nossas doenças, e quando aquelas doenças vieram sobre o seu precioso espírito, ele não mais parecia um homem. O coração não pode aceitar isso. A razão emudece na presença de afirmações como esta. Ele estava aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi Deus que colocou nossas doenças sobre ele. A justiça exigia uma retribuição por nossas ofensas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A doença é algo espiritual. Agora você pode constatar este fato. A doença foi curada espiritualmente. Deus não tratou da doença fisicamente. A doença hoje é algo espiritual. Descobri que quando posso provar através da palavra que nossas doenças foram colocadas sobre Jesus e o homem enfermo aceita esse fato, ele é curado instantaneamente. Enquanto pensarmos que a doença é puramente física, não obteremos nossa libertação. Mas quando sabemos que ela é espiritual e que precisa ser curada pela palavra de Deus, pois você lembra que ele disse: enviou a sua palavra e o sarou. Então a cura se torna uma realidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso era algo espiritual. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Esta era uma machucadura espiritual. As feridas que os soldados fizeram não levaram o pecado, pois se tivessem levado, o pecado seria uma coisa física, uma coisa de conhecimento pelos sentidos. A justiça humana lida somente com as evidências dos sentidos, não com o que o homem pensa, mas com o que ele diz ou faz. Ele suportou os sofrimentos que os sentidos não podem entender. Ficaram mudos e impotentes na presença dessa grande tragédia espiritual que ocorreu no Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não eram as feridas físicas feitas pelo oficial romano, eram os vergões das chicotadas que a justiça colocou sobre seu espírito.
Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. O versículo 10 diz: Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. O amor podia ver a humildade redimida, a fé podia ver uma nova criação. Ele o fez enfermar com nossas enfermidades. Nós não precisamos estar doentes. Somente a ignorância quanto aos nossos direitos ou a recusa a agir sobre a palavra pode nos manter doentes. Ele o tornou pecado com nossos pecados. Não precisamos permanecer no pecado. Ele se tornou pecado para que pudéssemos tornar-nos justos. Ele foi ao inferno para que pudéssemos ir para o céu. Ele foi feito fraco para que pudéssemos ser feitos fortes. Ele tomou nosso lugar, supriu toda necessidade, satisfez todas as reivindicações da justiça e nos libertou. Se este é o caso, a ocorrência de doença no crente é algo errado, bem como a de fraqueza e todas as outras coisas que Satanás trouxe sobre o homem, porque Jesus sofreu para pôr tudo isso de lado. Alguns fatos sobre a vida sobrenatural. Na mente do Pai, nós somos super-homens, somos conquistadores, somos vencedores. Em 1 João 5, do 4 ao 5, está escrito: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Foi nossa fé que nos trouxe para a família dos vencedores. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras e que ele ressuscitou para nossa justificação. Cremos que no momento em que o recebemos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, Deus nos recebe como seus filhos e nos dá a vida eterna. Isto nos coloca na situação de vencedores. Somos super-homens e super-mulheres. Os crentes são vencedores. A cura e a vitória são nossas sem as pedirmos. Tudo o que precisamos fazer é simplesmente saber disso e louvar a Deus por isso. Hebreus 4, do 14 ao 16 diz: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Algumas versões da Bíblia usam a palavra profissão. Devemos conservar firme nossa confissão. Qual é a nossa confissão? É de que somos novas criações, de que o pecado foi aniquilado e de que somos a justiça de Deus nele. Confessamos que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nossa confissão é de que Ele foi ferido por Deus e oprimido com nossas enfermidades e fraquezas, e que agora, pelas suas pisaduras, estamos completamente curados. O pecado e a doença foram aniquilados e, no nome de Jesus, temos domínio sobre Satanás e as obras de suas mãos. Em seu nome expulsamos demônios, impomos as mãos sobre os enfermos e eles são realmente curados. Se nós podemos expulsar os demônios, podemos também ordenar ao demônio chamado doença que deixe nossos corpos, pois a doença foi trazida ali por um demônio e está sendo desenvolvida por um demônio. Dizemos, no nome de Jesus, demônio, deixe esse corpo. E aquele demônio fica obrigado, no nome de Jesus, a obedecer. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele o fez porque nós, juntamente com ele, havíamos vencido Satanás. Como diz em Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O triunfo de Jesus é o nosso triunfo. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Ele não fez nada para si mesmo, tudo foi para nós. Hoje somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Não devemos nunca falar sobre nossas doenças. Quando contamos sobre nossas dificuldades para as pessoas, é sempre para conquistar sua simpatia. Essa dificuldade, porém, veio do adversário.
Quando contamos nossas dificuldades, estamos dando testemunho da capacidade que Satanás tem de conduzir-nos até elas. Quando falamos sobre nossas doenças, estamos glorificando ao adversário que teve a capacidade de colocar doença sobre nós. Quando confessamos nossa falta de força ou de poder, confessamos que Satanás de tal maneira nos cegou que não podemos gozar dos nossos direitos e privilégios. Salmo 27:1 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Deus o fez sabedoria para conosco. Fez dele nossa redenção para conosco. Se isso é verdade, então Satanás não tem nenhum direito de reinar sobre nós por meio da doença, enfermidade, fraqueza ou fracasso. Toda vez que falamos de nossas dificuldades, glorificamos o ser que as colocou sobre nós. Nossa confissão deve ser de que Deus hoje é a nossa força, nossa sabedoria, nossa completa e perfeita redenção, nossa santificação e nossa justiça. Somos a justiça de Deus nele. Podemos tudo naquele que nos fortalece. O nome de Jesus em nossos lábios hoje pode vencer a doença e a enfermidade. Aquele nome pode trazer coragem e vitória para os derrotados e vencidos. A oração da incredulidade nunca produz a fé. Quando você ora pedindo fé, você confessa sua incredulidade. Isso faz aumentar suas dúvidas, pois essa oração nunca é ouvida. Aquele que duvida com frequência, ora pelas coisas que já são suas. Deus abençoou você com toda a bênção espiritual que governa toda a necessidade espiritual. A redenção nunca foi vista como uma realidade, mas como uma teoria, um credo, uma doutrina. Poucos esperam uma evidência experimental dela. Satanás tem se aproveitado de nossa ignorância quanto à redenção, de forma que coloca doença sobre nós, mantendo-nos em servidão. Assim, aquele que foi vencido mantém seu dominador em servidão, mas é o crente que deve dominar sobre Satanás.